Bom, eu estava aqui no monte um tempinho para orar e resolvi gravar esse vídeo. Já estou um tempinho para gravar esse vídeo, falar sobre algumas coisas aqui. Bem interessante que eu estava aqui me perguntando sobre as duas testemunhas, que no livro de Apocalipse capítulo 11 vai tratando, falando sobre elas. Muitos entendem que existem três figuras muito assim fortes na Bíblia, e duas delas podem ser tiradas para ser usadas como entendimento de que vai ser as duas testemunhas que a Apocalipse está tratando ali. Aí alguns batem muito na tecla dizendo que é Elias e Moisés, por causa do versículo 6, se não me engano, que fala que eles teriam poder para fechar os céus e transformar água em sangue e fazer muitas pragas sobre a terra, quantas quiserem. Só que tem um detalhe: Elias já dá para suprir isso aí, na minha visão, na minha concepção. Porque Elias era muito ousado para com Deus. Que você nunca vai ver na Bíblia um profeta igual ele, que falou da forma como ele falou. A ousadia com que ele foi usado, dizendo, olha, que não haveria nem sol, ou não haveria chuva nem orvalho em Israel, senão segundo a palavra dele. Ou seja, que Deus não usaria outro profeta, seria ele. Que Deus ia usar novamente para trazer a chuva. Então, ele já é suficientemente muito ousado. Digo que é porque está vivo ainda. Então, o que acontece? Imagino eu que Enoque poderia ser a segunda testemunha. Por quê? Ele está vivo também. Ele não morreu igual Elias, sim, mas ele é testemunha ocular de uma coisa que as pessoas não conseguem entender ainda, enxergar, pela ótica que eu enxergo, do quê? Que ele viveu um período antes do dilúvio. E ele é alguém que foi testemunha ocular. É testemunha ocular do que aconteceu nesse período. Por exemplo, hoje, quando se fala que o homem viveu centenas de anos, algumas pessoas falam que não é de forma literal. Aí tentam falar o quê? Argumentar dizendo que o calendário era diferenciado. Aí vem com isso, com aquilo. Conversa fiada. A Bíblia deixa claro em Gênesis capítulo 6 que o tempo da vida do homem foi abreviado para 120 anos. Sinal que o homem vivia muito mais que isso. Então, Deus se irou a tal ponto de reduzir a conta do homem para 120. O homem vivia muito mais que isso. Primeiro que Deus criou o homem para ser eterno, não criou o homem para a morte. Mas a morte em todo mundo por causa do pecado. Então, o que acontece? O homem foi ordenado viver, né, uma única vez e logo morrendo, seguindo não sei o que, juízo. Aí você fala assim, não, mas peraí, tem pessoas que viveram depois disso, então você vai dizer que o homem tem que morrer, necessariamente morrer? Sim. Então eles têm que morrer, Elias e Enoque têm que morrer, eles são melhores que Jesus, entendeu? Após, olha só, quando Jesus vir, depois que Jesus veio, aí sim, Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, entendeu? Aí sim. Agora, quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, é claro que nós vamos subir vivo, com o nosso corpo transformado, nós não vamos provar da morte. A Bíblia deixa isso claro. É importante frisar e lembrar isso aí. Mas agora, antes de Jesus, todo mundo tem, na minha opinião, acho que todo mundo tem que viveu antes dele, entendeu? E os únicos que você vê na Bíblia Sagrada dizendo que eles morreram, ou melhor, que não morreram. Então eu acredito, na minha concepção, esse detalhe é importante lembrar do nosso entendimento. Eu não estou afirmando que seja isso, mas eu creio, eu creio assim, é importante a gente quando estudar a Bíblia e falar dessas coisas, trazer isso também, esse entendimento, porque tem coisas que Deus só vai revelar lá na frente, é claro. Mas é importante falar sobre isso. E lembrar esse detalhe também, botar na balança, porque as pessoas se esquecem disso. Se você vai usar alguém como testemunha, tem que ser alguém que realmente viu. Que se juridicamente, se você for ver, o peso de uma testemunha ocular é muito poderoso, muito grande num testemunho. Entende por que eu falo isso? Então Enoque se encaixa muito bem nessa conta, né? Ele viu coisas também ali, né? Durante o período, né, da humanidade que mais ninguém viu. Então se tem alguém que pode ser usado como testemunha, é ele.
E vamos respeitar, ele também deixou uma profecia, lá na carta de Judas, fala sobre a profecia de Enoque. Entendeu? Esse mesmo Enoque profetizou, dizendo que viu, né, o Senhor vindo com seus milhares de seus santos. Entendeu? Ele profetizou a vinda, o retorno glorioso de Jesus à terra. E outra coisa, então ele é profeta também. Enoque era profeta. Imagina só, um homem andou com Deus, não vai ter visão e revelação. Pelo amor de Deus, um homem vai ser usado por Deus? Claro que foi. Naquele tempo, onde ele foi um dos primeiros grandes profetas do passado. Então Elias, ele é também um grande profeta também, operador de milagres, de maravilha. O Deus usou ele, né, ferindo a terra com aquela praga ali da seca, né? E Elias, ele foi usado também, entendeu? Ali você vê o Rio Jordão se abrindo, que eu lembro agora, de começo agora, entendeu? E curioso que nesse mistério, essa praga que veio da seca, ele falou algo que é importante relembrar aqui, que ele falou, olha, que Deus não usaria mais ninguém a não ser ele, daquela forma, naqueles dias, para que a chuva retornasse sobre Israel. Senão, segundo o que a minha palavra, porque ele disse, tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou, que não haverá nem chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra, ele falou, segundo a palavra dele próprio. Então, ou seja, ele estava atrelando aquela profecia ali, né, aquele milagre ali, da água, da chuva voltar, estaria condicionado o quê? A sua existência, a sua pessoa, que Deus não usa outros a não ser ele. Então é muito ousado, imagina só, né? Ele cuspir fogo, né? Como está ali na Apocalipse capítulo 11 falando, que essas testemunhas, se for necessário, fazer isso para poder matar seus inimigos, que se levantassem contra. Deus também vai usar ele assim. Imagina só, Paulo e Silas pregando. Você não vê Paulo fazendo mantos, sinais e maravilha, prodígio? Mas quem era Silas também não ficava para trás não. Se você for ver quem era Silas, Silas também era um grande doutor. Ele era um grande mestre na igreja. Se não me engano, na igreja de Antioquia foi citado sobre ele, falado sobre ele também. Ele não era fraquinho não. Só que a Bíblia frisa muito Paulo, né? Então eu gosto das pessoas quando puxam entendimento muito para o lado de Moisés, porque ele representa a lei. Elias, porque os profetas. Ué, Moisés também não era profeta também não? Elias também não profetizou praga não? Então, vamos ficar por aí. Eu acho assim, que seja isso. Entendeu? Se meu entendimento tá ou não está alinhado, da forma geral ali, com tudo que a Bíblia está tratando. Se te soma conhecimento, passa para frente. Bom, esqueci até de me apresentar. Meu nome é Rafael, vou tentar gravar outros vídeos sobre curiosidades bíblicas daqui para frente. E para a gente trocando conhecimento, que é muito bom. Porque eu, quando era novo convertido, eu tinha coisas que ficaram na minha cabeça assim, que eu não entendia, eu queria entender. Já tem muita gente que vai dizer assim, já sei disso. Beleza, não é para você, é para quem não sabe. Então, vamos passando para frente aí. E vou deixar uma coisa aqui também, já de começo aqui, olha. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Guarda e aprende isso. Cada um Deus usa de um jeito. A unção de Deus se manifesta na vida das pessoas de forma diferenciada naquilo que a pessoa se dedica, naquilo que Deus tem propósito de fazer. Tem pessoa que vai orar, vai pedir, Deus, eu quero ser usado assim, quero ser usado assado, que eu acho bonito, e Deus não vai usar. E Deus vai usar ele de outra forma. Entendeu? Então para com esse negócio, que eu já fui muito julgado, e até hoje, cobrado, porque as pessoas esperam que eu até eu mesmo me cobrei, às vezes, de querer ser de um jeito e não era aquilo que Deus tinha para mim, ou não estava na hora ainda. Então tudo é no tempo também, na hora de Deus, tem isso também. Aprenda, não fique exigindo nada de ninguém, nem do próprio Deus, aquilo que você não entende, tá ok? Porque quando eu olho, isso aqui é tema para outro vídeo, na história de João Batista, tem algo muito particular que depois eu vou falar aqui, né?